Então, gente, nesse quinto vídeo sobre integrais duplas, a gente vai seguir agora falando sobre algumas aplicações da integral dupla e resolvendo alguns exemplos dessas aplicações. Os exemplos são basicamente contas gerais de integral, mas dentro de algum contexto aplicado que, no caso da maioria dos exemplos aqui, são contextos relacionados à física. Antes de começar com essas aplicações mais elaboradas, eu vou falar de uma muito simples que é importante a gente dar uma ressaltada, que é a integral dupla como área de uma figura plana. A gente definiu a integral como sendo um volume de uma região tridimensional, mas a gente pode pensar na integral dupla como um cálculo de área de uma região do plano, da seguinte forma: se você olha para uma região no plano com o formato D aqui, e você quer calcular essa área, repara que a área dessa região é exatamente igual ao volume que você obtém caso você olhe para um sólido de altura 1, mais especificamente um sólido na forma de um cilindro, cuja base é D e cuja altura é constante 1. A gente já viu que se integrar a função constante 1, no caso de um retângulo, a gente tinha o volume de um paralelepípedo, e se a base aqui é D e a altura é 1, o volume dessa região é exatamente a área de D. Então, o que isso significa? Isso significa que a área de uma região D pode ser escrita como sendo a integral dupla de D da função constante 1 dA. Então, a integral dupla de 1 vai te dar a área de uma região plana. Essa observação fica aqui. É uma aplicação da integral dupla de uma certa forma, uma aplicação direta. Sempre que você integra 1, você, na verdade, está calculando a área do domínio de integração. Então, ficando com isso em mente, se você lembrar, por exemplo, de quando você calculava a área entre duas funções, quando você tinha, por exemplo, no cálculo A, e você queria calcular essa área nada mais era do que a integral de A até B de f de x menos g de x dx. Só que você pode observar e olhar que essa integral é a mesma coisa que a integral de A até B da integral de f até g de 1 dy dx, que é exatamente uma coisa desse tipo. Então, quando você integrava uma função menos a outra no cálculo A para calcular a área de uma região plana, você pode interpretar isso como sendo uma integral dupla de uma região do tipo 1 aqui, que o y varia de f até g e o x varia de A até B. Então, essa é uma aplicação / observação sobre integral, que é bom que fique registrado. A integral dupla, ela naturalmente é associada, integral dupla de uma constante, ela é um volume, mas ela também é associada com uma área. Né? Não é à toa que o cara que entra aqui é o que a gente chama de elemento de área. Próximo exemplo, agora já um pouco mais elaborado, é o cálculo da massa e do centro de massa de uma lâmina plana. Aqui a gente está falando de um cara plano. Então, a gente sabe o seguinte, imagina que você tem aqui uma lâmina plana no formato de uma região D. Quando a gente diz lâmina, é no sentido de que ela não tem espessura, né? Então, a gente vai considerar como se ela só tivesse área. Então, a gente tem uma região D, uma lâmina no formato de uma região D. Em cada ponto
você pode considerar uma função densidade. Ou seja, uma vez que você tem uma lâmina fina, em cada ponto você tem a densidade, a função densidade em cada ponto. Então, se você tivesse uma lâmina feita de um material homogêneo, quer dizer, onde a densidade é constante em todos os pontos, a gente sabe que massa é igual a densidade vezes a área. Então, se você tem uma região do plano com uma densidade em cada ponto constante, você pode falar que a massa é o produto da densidade pela área. Isso aqui, no caso, densidade constante, né? No caso em que a densidade não é constante, onde você tem uma função densidade que varia em cada ponto, você precisaria fazer essa soma em todos os infinitos pontos. Então, a técnica que você faz para poder deduzir a massa seria você fazer o seguinte: você pega a sua região aqui e começa a quebrar ela em pedacinhos pequenos, tão pequenos que você consiga considerar a densidade constante em cada pedacinho desse. E aí o que você faz é o seguinte: você pega a densidade em cada quadradinho, a massa em cada quadradinho desse vai ser a densidade vezes a área, chamando a área desse cara de dA. E aí você soma todas essas áreas, então a massa total vai ser a soma desses caras. Vou botar aqui um ΔA para ficar mais claro qual que é a ideia. Esse ΔA, na verdade, é um ΔX, ΔY. Essa é a soma, a massa de todos esses pedacinhos. E aí você faz a massa da sua região vai ser o limite quando a quantidade de pedacinhos vai para infinito. E aí aqui você tem uma soma de Riemann. Eu estou passando bem por cima da ideia para mostrar qual é a relação com a integral, tá? Então, o que você tira daqui é que a massa vai ser exatamente, a massa da região vai ser exatamente a integral dupla na região D da função densidade. Se você olhar, essa soma de Riemann aqui é exatamente a integral dessa função ρ aqui que eu chamei de densidade. E o centro de massa, agora passando um pouco por cima, o centro de massa, se você olha para as coordenadas do centro de massa como sendo x barra, y barra, você calcula as coordenadas do centro de massa fazendo a média entre a massa total e a integral de x vezes a função densidade dA. Essa coordenada x, coordenada y, a integral de y ρ dA. Tem um erro nas notas de aula também, porque onde tem escrito R, na verdade é ρ em alguns pedaços, mas a aplicação mais básica, além do volume para a integral, é a massa como uma integral da densidade. Isso já acontecia no cálculo A, se você olhasse para a densidade de um fio, a densidade de um fio que não tinha... você podia considerar aproximadamente uma figura unidimensional, e aí você tinha que a massa era a integral da densidade, e a densidade era uma função que dependia só de x. Aqui a gente está estendendo esse raciocínio para a massa de um objeto bidimensional que não tem espessura. Depois, no futuro, a gente vai ver que para calcular a massa de um objeto tridimensional, que tem espessura, a gente vai generalizar igual, usando uma integral tripla, mas aí isso fica para o futuro. E aqui as coordenadas do centro de massa
são dados por essas expressões aqui. Então, em posse disso, a gente pode calcular alguns exemplos, mas os exemplos basicamente são você notar que quando pede para calcular a massa, você basicamente vai integrar a função densidade, tá? Então, a gente tem esse exemplo aqui, calcular a massa de uma lâmina na forma de um triângulo, com vértices 0, 0, 1, 0 e 0, 2, cuja função densidade é 1 mais 3x mais y. Aqui a gente nem precisa pensar na figura tridimensional, né? O problema é aplicado dessa forma, a gente já sabe a função que vai integrar, a gente só precisa analisar o domínio e ver se ele é tipo 1, tipo 2, ou as duas coisas, escolher a ordem de integração, tá? Então, a gente vai integrar uma região triangular, cujos vértices do triângulo são a origem aqui, o ponto 1, 0, que é esse aqui, e o ponto 0, 2, que é um ponto que vai estar mais para cima aqui. Então, a nossa região é esse triângulo aqui. Esse triângulo a gente pode escrever como região do tipo 1 ou do tipo 2, é uma questão de escolha. Nesse problema, pela cara das funções, não vai fazer diferença qual a gente vai escolher. Então, por exemplo, eu vou escrever como região do tipo 1. Fica para vocês tentar escrever como tipo 2 e fazer a conta. O x aqui varia de 0 até 1. E o y varia dessa reta daqui, que é a reta y igual a 0, até essa reta azul aqui, que é a reta que passa no ponto 1, 0 e vai até o ponto 0, 2. Fazendo a conta, não é difícil notar que essa reta é a reta y igual a 2 menos 2x. Então, essa é a região, a função que a gente vai integrar é esse ρ aqui. Então, nosso problema de massa é a integral em d de ρ, que a gente vai escrever como a integral de 0 a 1, de 0 até 2 menos 2x, da função 1 mais 3x mais y, dy dx. Esse problema não oferece nenhuma resistência a partir daqui, porque chegando aqui as contas são contas simples de integral. Você vai integrar primeiro em y aqui, então vai aparecer aqui y mais 3xy mais y ao quadrado sobre 2, com y variando de 0 até 2 menos 2x. Então, substituindo, a gente fica aqui de 0 a 1, a gente vai substituir o y por 2 menos 2x aqui, e substituindo e simplificando a gente vai chegar em 2 mais 4x menos 6x quadrado mais 2 menos 2x ao quadrado sobre 2dx. E aqui, você simplificando isso tudo, isso vai dar a integral de 0 a 1 de 4 vezes 1 menos x quadrado. Você vai abrir esse produto aqui, vai cortar uns caras e vai sobrar só isso aqui. Então, integrando, agora para terminar, a gente tem aqui 4 vezes x menos x ao cubo sobre 3, calculado de 0 a 1. Isso é 4 vezes 1 menos 1 terço, que vai dar 2 terços vezes 4, que vai dar 8 terços. Então, a massa aqui é 8 terços, uma aplicação direta e não muito complicada. Então, uma próxima aplicação é o momento de inércia. Então, a gente vai considerar a seguinte situação. A gente vai olhar para uma lâmina D, na mesma situação do exemplo anterior, né? E a gente vai olhar essa lâmina, esse pedaço plano, girando em torno de uma reta L com uma velocidade angular W. Então, ao invés de fazer o desenho da lâmina toda rodando, a gente vai usar a mesma técnica de antes, ao invés de olhar para a lâmina inteira, a gente vai quebrar ela em pedacinhos
E a gente vai pegar um pedacinho desse e vai olhar para esse pedacinho rodando em torno dessa reta L. Então você tem aqui um pedacinho da sua região, uma região infinitesimal, se você quiser pensar assim, e a gente vai pensar nele rodando em torno dessa reta L. Então esse cara daqui ele está a uma distância delta da reta L. Esse cara está rodando com uma velocidade angular W, tá? Então a gente sabe o seguinte: esse carinha aqui a massa dele é ρ vezes um ΔX, ΔY, que é a área desse quadradinho aqui. Isso a gente sabe da conta do exemplo anterior. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai olhar para a energia desse movimento aqui. Então, se você olha para a energia, quando você olha para a energia desse cara rodando aqui, você vai ter o seguinte: a gente vai escrever ela como sendo DE, é uma escrita um pouco forçada, de físico, mas basicamente a gente sabe que isso aqui é meio. A velocidade angular vezes a distância ao quadrado, vezes a massa do m, que a gente sabe que é um ρ ΔX, ΔY. Então, o que a gente vai fazer aqui é o mesmo processo que a gente fez lá. Se a gente quer a energia total, a gente vai somar todos os quadradinhos e passar o limite quando n vai para infinito, né? A gente tem aqui uma partição do domínio, a gente soma todos e passa o limite quando n vai para infinito. Esse limite dessa coisa quando n vai para infinito é uma soma de Riemann. Então, a gente tem aqui que a energia ela vai ser o limite quando n vai para infinito do somatório, com o j variando de 1 até n, de uma coisa desse tipo aqui. Esses caras aqui entram no ponto que você está aplicando aqui. A gente já fez essa conta, eu vou passar pelos detalhes. Mas o que importa é notar que isso é uma soma de Riemann. Então a gente sabe que, bom, a velocidade angular aqui é uma constante, então a gente tira daqui a seguinte relação: a energia é 1 sobre 2 da velocidade angular ao quadrado, e o que vai sobrar aqui, botei uma soma em J, mas na verdade é uma soma em K em J, porque nossa região é plana, então é um somatório duplo, então isso aqui é a integral em D de delta ao quadrado, ρ, dA. Para ficar mais claro, o delta depende a distância depende do ponto, esse cara também depende do ponto, então dA aqui. Então, essa integral que aparece aqui é o que a gente vai chamar de momento de inércia da lâmina D com relação à reta L. Então, a gente vai escrever o momento de inércia com relação à reta L dessa forma. Em particular, a gente está interessado no momento de inércia com relação aos eixos x e y. Então, o momento de inércia com relação ao eixo x a gente vai escrever como sendo ix igual a integral dupla de d de x ao quadrado ou de xy dA, que a distância para o eixo x é a coordenada x, então o delta é x. E, da mesma forma, o momento de inércia com relação ao eixo y, a gente vai escrever como sendo
IY, e ele é calculado por y ao quadrado vezes ρ dA. Essa soma desses dois, a soma do ix mais iy, a gente chama momento de inércia polar. O momento de inércia polar, então, nesse caso, fica a soma desses dois, que vai ser uma coisa assim. Deixa eu botar um zero aqui, é x² mais y ao quadrado, ρ xy/dA. Mais tarde a gente vai falar mais sobre coordenadas polares e essas coisas, e aí vai ficar um pouco mais claro de por que tem esse nome. Então, essa é mais uma aplicação física. Vamos fazer mais exemplos usando aplicações. Vamos fazer um exemplo dessa aplicação antes de passar para a próxima. Lembrando que tem várias outras que não vão nem ser citadas aqui, tá? A gente está aqui olhando só para as mais básicas. Então vamos ver como a gente pode aplicar o que a gente viu de integral dupla agora para calcular o momento de inércia. Vamos fazer esse exemplo aqui. A gente vai pegar uma lâmina no formato de um círculo de raio A, mas a gente, ao invés de olhar para o círculo todo, vai olhar só para a parte no primeiro quadrante, que é o D que está citado ali. É um pedaço de círculo que vem daqui para cá. E a gente quer calcular o momento de inércia IY quando a densidade em cada ponto é dada pela função ρ igual a xy. Então, se a gente quer calcular o IY, a gente sabe da dedução acima que o IY é a integral dupla de y² vezes ρ, só que o ρ aqui é xy. Então, a integral que a gente vai calcular é a integral dupla na região D de x vezes y³ dA. Então, agora a gente tem que escrever essa região como tipo 1 ou tipo 2. Para esse caso, como a gente vai integrar, a gente tem aqui x e y³, aí eu vou escolher a região do tipo 1. Na hora da conta vai ficar um pouco mais claro o motivo da minha escolha, mas a gente vai olhar que o x aqui varia do zero, dessa reta aqui, que é a reta, o eixo y, né? Até esse valor. Então, o x aqui valia de 0 a A. E o y está variando daqui, olhando a variação na horizontal, ele varia daqui de baixo até essa curva aqui. E essa curva de cima é o pedaço do círculo. Se você escreve o y como função de x, isso é A ao quadrado menos x². Então, o y varia de 0 até raiz de A ao quadrado menos x². Então, colocando essas variações, a gente agora pode calcular o momento de inércia. A gente já sabe qual é a função que vai integrar e já tem a variação. Então, o y que a gente está querendo calcular é a integral de 0 a A, da integral de 0 a raiz de A ao quadrado menos x², da função xy³ dy dx. Aí aqui cabe um parêntese de por que eu escolhi olhar como uma região do tipo 1, já que eu podia fazer das duas formas. Essa raiz que aparece aqui, ela vai ser eliminada pela potência do y, porque o y aqui está ao cubo e eu vou integrar e vai aparecer um y². Então, já sabendo que ia aparecer uma raiz, eu preferi escrever dessa forma, porque como a raiz vai aparecer na coordenada y e o y vai aparecer aqui elevado ao cubo, eu sabia que eu ia conseguir eliminar ela com facilidade. Talvez do outro tipo não desse muita diferença, mas esse foi o raciocínio que eu tive na hora de fazer minha escolha, tá? Então aqui a gente tem a integral de 0 a A. O y você vai integrar, vai ficar y² sobre 4. Então isso aqui é x vezes y² sobre 4. De 0 até a raiz de A ao quadrado menos x². Então aqui vai ficar a integral de 0 a A
de x vezes a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado elevado à quarta sobre 4. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a de x vezes a ao quadrado menos x ao quadrado dx. Aqui, nessa integral, você tem a opção de abrir a conta toda, abrir todos esses quadrados, ou, se você quiser fazer a conta de um jeito talvez um pouco mais rápido, uma escolha que eu prefiro, é fazer a substituição a ao quadrado menos x ao quadrado igual a u. Você tem aqui, ficou faltando, né? Aqui tem 1/4 na frente dessa integral. Então, fazendo essa substituição aqui, você tem que menos 2x dx é igual a du. Então, em particular, o x dx que aparece aqui do lado de fora é du sobre menos 2. Quando o x é 0, u é igual a ao quadrado. Quando o x é igual a u é 0. Então, se você faz a substituição lá em cima, você vai ter que essa integral que está aqui, isso é 1/4 da integral de 0 até a ao quadrado, vezes 1 sobre 2. Aqui eu já fiz uma inversão, né? Esse sinal negativo eu já inverti a ordem das integrais, né? Ficaria, a princípio ficaria assim, né? Menos aqui ficaria a ao quadrado embaixo e 0 em cima, né? Mas a gente pode inverter e já colocar assim. De u ao quadrado du. Então isso é 1/8. E agora integrando u ao quadrado, a gente tem aqui u ao cubo sobre 3. Calculado de 0 até a ao quadrado. Então, isso vai dar a sexta sobre 24. Então, esse é o momento de inércia, o y, né? Momento de inércia com relação ao eixo y. Eu não vou fazer a conta, mas pela simetria do problema, como a função densidade é simétrica com relação a x e y, e a região de integração é simétrica, então são várias simetrias, eu já sei que o ix vai dar a mesma coisa. Vocês podem verificar se vocês quiserem. Uma outra aplicação que vale a pena citar, até porque ela é bem simples, já que a gente já fez o trabalho todo, é pensar na carga elétrica de uma região. Tá? Então, quando você pensa na carga elétrica de uma região D, distribuída numa região D. Se você tem aqui, então, uma região plana, uma lâmina D, você tem uma densidade de carga em cada ponto. Dada por uma função, por exemplo, delta de xy. E aí o raciocínio é o mesmo que a gente fez para a massa. A massa era a densidade pela área. Então, a quantidade de carga, a carga em Coulomb, a carga total da lâmina, fazendo o mesmo raciocínio, quebrando, somando e passando o limite, a carga total na lâmina, em Coulomb, ela vai ser a integral dupla da densidade de carga em D. Para a gente fechar isso com um exemplo simples, bem mais simples até dos que a gente fez, pensando aqui na carga elétrica distribuída num retângulo x de 1 a 3 e y de 0 a 2, com uma densidade de carga em Coulomb por metro quadrado igual a 2xy mais y quadrado, se a gente quiser calcular a carga total do sistema, a carga total vai ser simplesmente a integral em D
da densidade de carga, que é a integral no retângulo, que é fácil, a integral de 1 a 3 de 0 a 2 de 2xy mais y ao quadrado dy dx. Esse é um problema já bem mais fácil do que os que a gente vinha resolvendo, é só uma questão de fazer contas mesmo, né? Então, para a gente finalizar já um pouco mais leve, você vai fazer a conta normal, integrando aqui primeiro, eu vou integrar primeiro em y. É uma integral simples, porque agora o y é 2, então vai ficar 4x aqui, e aqui vai ficar 8 terços. E agora, integrando de novo, a gente tem 2x² mais 8x sobre 3, calculado de 1 a 3. Isso vai ser 18, mais 8, menos 2, menos 8 terços, que vai dar 64 sobre 3. Então, um exemplo bem simples mesmo, só porque, na verdade, coloquei como uma aplicação diferente, mas no fundo é basicamente a mesma coisa que a gente viu para a massa, só que agora dentro de um outro contexto, no contexto da parte de eletricidade, mas é bem análogo. A gente tem outras aplicações para integral dupla, tá? Várias outras, mas a gente vai se restringir a essas por enquanto, porque o nosso objetivo principal não é esse, né? Esse é só para mostrar para vocês um pouquinho do que a integral dupla pode fazer. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como integrar em regiões mais complicadas um pouco. Quer dizer, algumas regiões que a gente vai integrar, elas são difíceis de ser vistas como em função de x e em função de y, e muitas vezes até a função que você vai integrar pode ser uma função que sequer você pode integrar usando funções elementares. Então, para trabalhar com domínios complicados ou com funções que a princípio são muito complicadas escritas em função de x e y, a gente vai ver algumas técnicas para mudar as variáveis da integral dupla. Tá? A gente vai ter um teorema que é análogo ao teorema da mudança de variáveis da integral simples, só que aqui vão aparecer uns termos um pouco mais complicados. Então, é um teorema que exige mais detalhes. A gente vai ver o teorema geral e vai ver alguns casos de mudanças que aparecem muitas vezes. A gente vai dar um pouco mais de atenção para elas, além do caso geral.